Mais uma vez, bom dia a todos. Nossa alegria, abrimos as portas desta casa para hospedarmos mais uma manhã teológica. Estávamos com saudades desse encontro, deste tempo de reflexão, de louvor ao Senhor. Pois bem, já ouvimos de um baterista, músico, baterista, sobre o papel da música no louvor e adoração da igreja, e convidaram um pastor e pregador, então, para falar sobre o púlpito como um instrumento de louvor e adoração a Deus. Pois bem, mesmo que você jamais tenha assistido a uma apresentação de uma orquestra sinfônica, você deveria saber que antes da apresentação musical começar, é necessário que todos os instrumentistas façam o quê? Afinem seus instrumentos. Como isso se dá numa orquestra sinfônica? Bem, se você já participou de uma exibição musical dessas, você sabe que existe um instrumento encarregado de conduzir a afinação geral do conjunto. Que instrumento é este? Quem sabe? O primeiro violino, também conhecido como espala ou concertino. Okay? Como sabemos identificar o primeiro violino? Ele é o último músico a entrar na plataforma, depois que seus colegas já tomaram seus lugares, logo antes do maestro ou regente assumir a regência, né, da orquestra, né. Ele também é o músico que senta logo à esquerda do maestro, uma posição de destaque. Okay? E por que é necessário que todos os músicos afinem os seus instrumentos pela referência do primeiro violino? Porque se cada músico afinasse o seu instrumento pelo instrumento do colega ao lado, o que aconteceria? Você teria pequenas variações na afinação, até que no final, um estaria afinado com o outro, mas nem todos estariam afinados uns com os outros. Por isso todos têm que estar afinados com um único instrumento de referência, o primeiro violino, e assim todos estarão afinados também uns com os outros. Pastor, eu não vim para ouvir uma lição sobre orquestra sinfônica, eu vim aqui para aprender sobre pregação, púlpito como um instrumento de louvor na igreja. O que uma coisa tem a ver com a outra? Bem, sem querer forçar demais a metáfora, a nossa proposta é a seguinte: a orquestra representa o conjunto de membros da congregação que oferece o seu louvor a Deus. Nós seríamos aqui uma pequena orquestra do Senhor, cada um com seu conjunto de dons e talentos musicais, mesmo que, como eu, seja apenas a sua voz. Isso já consiste, já constitui um dom musical. O regente desta orquestra congregação é o próprio Senhor da igreja, Jesus Cristo, que rege o louvor do seu povo segundo uma pauta das Escrituras Sagradas, esta sinfonia dramática que inclui os movimentos da criação, da queda, da redenção e da consumação de todas as coisas em Cristo Jesus. Mas em sua absoluta soberania e autoridade, o regente desta orquestra congregação estabeleceu um instrumento, tal qual o primeiro violino, para servir de referência para a afinação do restante da orquestra. Eu pergunto, que instrumento é esse na igreja? É o púlpito, ou a pregação fiel da palavra de Deus. Assim como o primeiro violino integra a orquestra e colabora com a apresentação musical do conjunto, a pregação da palavra de Deus é um componente dentre vários que constituem o serviço ou culto de louvor e adoração da igreja ao seu Senhor. Mas, assim como o primeiro violino destaca-se dentre os demais instrumentos da sua função de referência na orquestra, assim também o púlpito destaca-se dentre os demais serviços pelo seu papel de referência na congregação. E a pergunta é por quê? Porque o púlpito é não só um instrumento, mas eu argumentarei o instrumento central do culto da igreja ao seu Deus. Vamos falar primeiro sobre a centralidade do púlpito no louvor da igreja e em seguida sobre a instrumentalidade do púlpito para o louvor da igreja. Mas primeiro a centralidade, ou respondendo a seguinte pergunta: por que o púlpito ou a pregação da palavra de Deus
representa um instrumento principal de louvor e adoração da igreja? E curiosamente, essa é uma pergunta bem própria da nossa época, que marginalizou ou deslocou a pregação, a exposição fiel, contínua e sistemática das Escrituras do seu lugar central no culto a Deus. Eu creio que nós vivemos na geração imagem e ação, não mais na geração palavra e reflexão. O que significa dizer que vivemos na geração imagem e ação? Significa que vivemos numa geração mais influenciada, mais moldada pelo que vê e faz dentro da igreja, do que pelo que ouve e sobre o qual reflete dentro da igreja. Basta comparar a mudança radical na própria arquitetura das igrejas evangélicas medianas do Brasil. Se nas gerações anteriores o móvel, a peça de destaque numa igreja era o quê? Você entrava pela igreja, a primeira coisa que você via no centro da plataforma era o quê? Um púlpito, de onde a palavra de Deus era pregada com autoridade e com fidelidade. Hoje o que você encontra no centro da plataforma não é mais um púlpito, quando muito é um banquinho. Você vê uma parafernália teatral e musical hollywoodiana, tela, palco, luzes, instrumentos musicais de toda sorte e acessórios afins, e uma série de personagens da congregação em cima da plataforma, rasgando emoções, expressando-se de qualquer forma sob a rubrica de louvor e adoração. Bem, essa mudança arquitetônica nas igrejas evangélicas revela outra mudança de cunho litúrgico. Basta ver que o tempo médio de pregação num culto evangélico está cada vez mais reduzido e espremido pelo quê? Apresentações, anúncios e apelos musicais e teatrais que consomem hoje a maior parte do culto público. O que tudo isso revela? As mudanças arquitetônicas e litúrgicas mostram uma outra mudança mais profunda de cunho teológico. Deus e sua palavra têm sido colocados de lado, e quem assumiu o centro do culto é o ser humano, é a sua voz, é a sua expressão, é a sua emoção. Mas será que existem boas razões para voltarmos a considerar como centrais o púlpito e a proclamação da palavra de Deus no culto público da igreja? Eu creio que sim. Como disse certa vez o falecido pastor James Montgomery Boyce, para louvarmos a Deus, precisamos saber quem Deus é. Mas não podemos saber quem Deus é, a não ser que Ele primeiro decida revelar-se a nós. E Deus já fez isso, já o fez nas Escrituras Sagradas. Por isso, concluiu o pastor Boyce, as Escrituras e o ensino das Escrituras precisam ser centrais em nosso louvor a Deus. Aí está. As Escrituras e o ensino das Escrituras devem ser centrais em nosso louvor a Deus, pelo simples fato de que Deus e a sua palavra devem ter a primazia em tudo que a igreja é e em tudo que ela faz, inclusive nos seus cultos de louvor e adoração. Deus fala primeiro por meio da sua palavra, e então nós respondemos à palavra de Deus, ao comando de Deus, com as nossas orações, com os nossos cânticos, com as nossas demais ofertas de louvor, conforme esta palavra. Então, posto de outra forma, o Senhor da igreja, Jesus Cristo, estabeleceu o púlpito, o lugar de leitura e exposição da palavra, como o instrumento de afinação do louvor da congregação. Assim como o maestro estabeleceu um instrumento, o primeiro violino, para servir de referência para a afinação de todos os instrumentos da orquestra. Quem ocupa o púlpito é mais um adorador, como os demais membros da congregação. Assim como o primeiro violino é mais um
músico ou instrumento dentre tantos da orquestra. Mas o Senhor conferiu ao instrumento do púlpito o lugar central de afinação e regência do culto. E não pelos méritos de quem ocupa o púlpito, mas pelos méritos da palavra que é lida, pregada, exposta e proclamada do púlpito. Então não é o pastor, o pregador que é melhor que todo mundo, não, é a palavra de Deus que está acima de tudo, regendo a orquestra, conduzindo a igreja, afinando a congregação para adorar ao seu Senhor Jesus Cristo. Porque só a palavra de Deus tem esse peso, esta autoridade, somente ela é totalmente inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, instrução na justiça e também para a educação da igreja no seu louvor a Deus. Mas antes de avaliarmos como exatamente o púlpito age como um instrumento de louvor e adoração, vamos examinar rapidamente mais alguns argumentos que corroboram por quê? Porque a pregação da palavra é o elemento central do culto da igreja. Vou dar 4 argumentos para a centralidade do púlpito no culto ao Senhor. Primeiro argumento: nada é mais central na criação do que a palavra de Deus. Quando nós abrimos as páginas das Escrituras, logo em seu início, nós ouvimos o relato de como Deus criou o mundo, os céus e a terra, e como Deus criou o universo. Que diz Gênesis 1: Deus disse, Deus falou, Deus emitiu uma ordem de comando e tudo se fez. Então, por qual poder Deus criou todas as coisas? Pelo poder da sua palavra. É o que mostra Gênesis 1, é o refrão. Se Gênesis 1 é uma música, o refrão de Gênesis 1 é: e Deus disse, e tudo se fez. E Deus disse, e tudo se fez. Deus não só criou o mundo pela sua palavra, mas diz mais adiante em Hebreus 1:3 que Ele sustenta todo o universo pelo poder da sua palavra. Deus criou pela palavra, Deus sustenta o mundo pela sua palavra. Tão importante é a palavra de Deus para a ordem do universo criado, que quando Satanás apresentou-se no jardim do Éden para tentar o primeiro casal, induzi-lo ao pecado, qual foi a primeira coisa que Satanás fez? Está lá em Gênesis 3:1. Ele questionou e afrontou a palavra de Deus. Foi assim, ou foi isto mesmo que Deus fez? Não, foi isto mesmo que Deus disse. Se a ordem original do universo foi estabelecida pela palavra de Deus, bem, a desordem da criação se deu justamente pela rejeição e pela corrupção, pela distorção da palavra de Deus. Pergunta: seria diferente no culto da igreja ao seu Criador? Quando a palavra de Deus é ouvida e obedecida, brotam vida, beleza e ordem no louvor da igreja ao seu Senhor. Mas, quando esta palavra é marginalizada, desprezada, colocada de lado, quando não distorcida e corrompida, o que surge no louvor da igreja? Feiura, corrupção, confusão e desordem de toda sorte. 2. Nada é mais central na história do povo de Deus do que a palavra de Deus. A palavra é central não só para a criação do mundo, mas também na narrativa, no enredo de toda a história do povo de Deus, desde a criação e a queda do mundo. Mesmo após a queda, Deus agiu para restaurar a ordem da criação. Como? Ele chamou um povo, Ele tomou um povo para si, Ele separou o povo de Israel, o libertou do seu cativeiro no Egito, fazendo este povo o seu povo de propriedade particular para adorá-lo e glorificá-lo. Como Deus fez isso? Por meio de uma ordem, um comando. Deus disse.
Ele se apresentou a Moisés, ele chamou Israel para fora, ele deu ordens para Faraó, ordens que Faraó desobedeceu para sua própria ruína e destruição. Mas pela sua palavra Deus chamou para si este povo, e quando ele revelou as suas palavras a este povo no Monte Sinai, as 10 palavras, os 10 mandamentos, logo no início ele mostrou quem este povo deveria adorar e como deveria adorá-lo. Não sei se você já pensou assim sobre os primeiros 2 mandamentos, lá em Êxodo 20. Deus disse: eu sou o Senhor teu Deus, que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Ponto 1, quem vocês devem adorar. E logo em seguida, como vocês devem me adorar? Não façam para si imagem ou ídolo algum. Logo no início da sua lei, da sua instrução para Israel, Deus mostrando quem eles deveriam adorar e como, por meio da sua palavra. E todas as vezes em que o povo de Israel se afastou, rebelou-se contra o Senhor, corrompendo o seu chamado para adorá-lo e glorificá-lo, como Deus chamou de volta este povo para si? Ele levantou cantores, ele levantou atores e apresentadores, ou dançarinos. Quem Deus levantou para chamar o povo dele de volta para si? Profetas, pregadores, mensageiros, imbuídos com a autoridade da sua palavra, para chamar o povo de volta para si, da sua corrupção, da sua impiedade, para a obediência, para a santidade, para a piedade. Pergunta: seria diferente em nosso tempo hoje? Quem Deus levanta para chamar o povo de volta a uma adoração verdadeira, espiritual, fiel, piedosa? Quem Ele levanta ao longo da história para chamar o povo de volta a glorificá-lo somente? Como o povo que se chama pelo nome do Senhor voltará a cultuar a Deus com santidade e piedade, senão pela fiel pregação da palavra de Deus, pelo retorno às Escrituras Sagradas, mediante a sua fiel exposição dos púlpitos evangélicos dessa nação? Terceiro, nada é mais central na missão de Jesus Cristo e da igreja do que a palavra de Deus. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, Ele adentrou a história, Ele iniciou seu ministério terreno, qual é a primeira coisa que vemos Jesus fazendo? Ele prega, Ele começa anunciando a mensagem do reino: arrependam-se, creiam, pois o reino de Deus está próximo, é chegado. Quando Ele foi questionado pelos discípulos sobre tantas pessoas que Ele ainda não tinha curado e liberto, o que Ele respondeu lá em Marcos 1,38? Que Ele ainda tinha outros lugares onde Ele deveria pregar a palavra, porque foi para isto que Ele veio, para anunciar, proclamar, pregar a mensagem do reino de Deus. E depois de ter cumprido cabalmente o seu propósito na cruz do Calvário, no túmulo vazio, pelo poder do seu Santo Espírito, o que Ele fez? Ele convocou os seus discípulos para irem por todo o mundo fazer o quê? Fazer discípulos de todas as nações. Como? Pregando o Evangelho, anunciando, proclamando as boas novas do reino, para que pecadores fossem salvos, redimidos, convertidos em verdadeiros adoradores ao Senhor, pelo poder da palavra. Então veja só, assim como Deus criou o mundo, Gênesis 1, pelo poder da sua palavra e do seu Espírito, o Espírito pairava sobre a face das águas, quando Deus disse: haja luz e houve luz. Deus criando pelo poder da palavra e do Espírito. O que você vê no início da história da igreja, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo pairando sobre a igreja e alguém pregando a palavra, Pedro, e dali gerando vida, uma nova criação, um novo povo para a glória de Deus. O padrão se repetindo, Deus criando e ordenando pela palavra e pelo Espírito, Deus salvando e regenerando pela palavra e pelo Espírito.
É assim que Deus ordena a redenção deste mundo caído, por meio do poder conjunto do Verbo encarnado Jesus Cristo e do seu Santo Espírito, operantes no mundo agora como Deus libera o poder do Evangelho e do Espírito neste mundo, pela pregação fiel da palavra de Deus. Então, como Deus age para redimir e salvar pecadores, transformando-os em verdadeiros adoradores? É por meio da pregação da palavra. Porque diz Paulo em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra, a saber, a mensagem de Cristo. Foi assim que a igreja nasceu, da palavra e do Espírito, da mensagem de Cristo, no poder do Espírito. E é assim que a igreja continuou crescendo e avançando. A igreja nasce do poder do Espírito e de um sermão. E como é que ela continua crescendo? No final de Atos 2, se dedicando ao ensino dos apóstolos, à palavra, e louvando a Deus de coração. Povo cheio da palavra, cheio do Espírito. Pergunta, seria diferente em nossos tempos, por acaso? Você está vendo o padrão? Desde a criação, ao povo de Israel, a Cristo, a igreja, qual é o padrão aqui? O padrão é este, 4. Nada é mais central na história da igreja do que a palavra de Deus. Não é sem razão, portanto, que quanto mais a igreja se afasta do ensino e da proclamação fiel das Escrituras, mais ela se corrompe em seu culto e louvor a Deus. Todavia, quanto mais a igreja se aproxima da pregação fiel da palavra, mais ela cresce e se fortalece em seu louvor a Deus. Tem sido assim desde os tempos dos apóstolos, desde a geração apostólica até as gerações mais recentes da história da igreja. Nenhum movimento de reforma e avivamento da igreja aconteceu à revelia da fiel proclamação das Escrituras. É só abrir os livros, é só estudar a história. Como Deus ordena reforma e avivamento na igreja? Ele levanta pregadores, mensageiros, desde a pré-reforma, com Wycliffe e Hus, a reforma protestante, Lutero e Calvino, os grandes avivamentos dos séculos 18 para 19, Edwards, Whitefield, Wesley, aos avivamentos modernos da Inglaterra, Spurgeon, século 20, Lloyd Jones, pregadores usados por Deus para despertar avivamento. Então, quando você ouve um representante de um ministério de louvor e adoração de grande expressão no mundo dizendo que eles descobriram uma maneira de produzir avivamento que independe de pregação, não, porque nós estamos vendo agora Deus movendo corações como nunca antes, sem a necessidade de um pregador, sem necessidade de um roteiro. Estamos vendo em nossos concertos, em nossos shows e espetáculos, algo nunca antes visto na história da igreja. Bem, quando você ouve uma expressão dessa, você deveria acender a luz vermelha, porque a história mostra que Deus tem uma maneira muito clara de agir. Desde a criação do mundo, é pela palavra e pelo Espírito. Se tem gente invocando o Espírito sem invocar a palavra, pergunte que Espírito é esse? Porque o Espírito não age independente da palavra, não age independente da pregação da palavra. É fruto da ignorância de pessoas que não conhecem a história da igreja e, pior, não conhecem a Bíblia. Porque a Bíblia mostra como Deus traz avivamento e reforma, é pela palavra. É pela pregação fiel das Escrituras. É assim que sempre agiu e sempre agirá, pela pregação da palavra. Ou seja, quanto mais central for a proclamação da palavra de Deus no culto da igreja, tanto mais centrada a igreja estará em seu culto a Deus. Ou melhor, o louvor e a adoração da igreja ficam de pé ou caem pela fiel pregação das Escrituras. O louvor e a adoração da igreja ficam de pé ou caem pela pregação
fiel das Escrituras. Ou para usar a expressão da palestra anterior, pode haver muito espírito, mas se não houver a verdade, não é verdadeira adoração, não é a adoração que Deus busca, nem tampouco a adoração que Deus promove, é outra coisa, mas não é verdadeira adoração, não é culto de louvor ao único e verdadeiro Deus. Deus não age independente do espírito ou independente da verdade, mas sempre dependendo dos dois, palavra e espírito andando juntos. Então já vimos por que a pregação da palavra representa o elemento ou o instrumento central do louvor e da adoração da igreja. Deus mesmo estabeleceu este princípio, desde a criação do universo, a libertação do seu povo do cativeiro no Egito, desde a revelação de Jesus Cristo, a sua missão conferida à sua igreja aqui na terra, no poder do Espírito Santo, desde a geração apostólica até as gerações mais recentes da igreja. Todos acompanharam isso? Já enxergaram a centralidade da pregação da palavra para o culto da igreja? Bem, resta outra pergunta: como o púlpito serve à adoração da igreja? A questão agora não é a centralidade, mas a instrumentalidade do púlpito para o louvor e adoração da igreja. Como o púlpito serve como um instrumento de louvor e como um referencial para o louvor da congregação. E para isso vamos voltar para a nossa metáfora original. Todos ainda se lembram da orquestra? Do primeiro violino? Ok. Bem, quando o primeiro violino fica de pé diante da orquestra para dar início à afinação dos demais instrumentos, é necessário o quê? Que ele soe a primeira nota de maneira clara e audível, para que todos os demais instrumentistas ouçam esta nota e a reproduzam no seu instrumento, afinando o seu instrumento para que a nota do seu instrumento bata com a frequência da nota entoada pelo primeiro violino. Okay? E a partir então dessa afinação geral, a orquestra estará preparada para iniciar a sua apresentação sob a tutela do seu regente. E de forma semelhante, quando o pregador fica de pé diante de uma congregação, ao assumir o púlpito, ao expor fielmente as Escrituras, o que ele está fazendo ali? Ele está soando as notas de afinação do Evangelho. Ele está tocando uma música do púlpito, a fim de que todos os que ouvirem essas notas, essa música, possam afinar as suas mentes e os seus corações à melodia da graça de Deus em Cristo Jesus. Ninguém se cansa de ver o primeiro violino se levantando para afinar a orquestra, não é verdade? Porque a cada nova apresentação você precisa de uma nova afinação. Assim também uma igreja nunca deveria se cansar de ver uma pessoa se levantando perante a igreja para pregar, porque desde a última vez que nos vimos, os instrumentos desafinaram e precisam ser reafinados agora, para que possam tocar como um conjunto, uma orquestra, como uma congregação, mediante as notas soadas do púlpito. Semana após semana, este é o fardo do pregador: entoar as notas familiares e conhecidas. Ninguém se diz, né? Primeiro violino, escolhe outra nota para afinar. Porque sempre é a mesma nota, porque ela serve de base para a orquestra. Assim também uma igreja nunca deveria se cansar de ouvir as mesmas notas do púlpito, porque é a base do louvor da igreja, é o Evangelho, que nos dá razão para louvar, fundamento para louvar e meios para louvar a Deus. O fardo do pregador é esse: entoar as notas familiares e conhecidas do Evangelho, a fim de que a congregação possa afinar novamente as suas vidas à melodia sobrenatural da graça de Deus em Cristo Jesus. E a partir daí, então, oferecer seus atos de louvor e adoração em resposta à revelação de Deus em sua palavra. Tem vários desdobramentos importantes a partir dessa metáfora. Okay? Quando o pregador assume o púlpito, e quando aquele silêncio solene e sagrado cai sobre a congregação,
para ouvir a pregação da palavra. Entendamos, isto constitui um ato de louvor e adoração da igreja ao seu Deus. Quando você ouve um silêncio se estabelecendo num recinto, no salão, o que você imediatamente pensa ou percebe? Algo está prestes a acontecer, ou alguém acabou de entrar no recinto que merece a devida atenção, respeito e reverência. O silêncio, a atenção dada à pessoa de autoridade que entrou no recinto já constitui um ato de quê? De reconhecimento, de respeito, de reverência. Então, quando alguém se levanta para pregar a palavra e o silêncio se estabelece da congregação, isto já é um reconhecimento da autoridade de Deus na igreja. A igreja se cala para ouvir a voz do seu Senhor. E se Deus fala, nós ficamos quietos para ouvir a voz de Deus, por meio da sua palavra. Onde Deus fala? Por meio da sua palavra, por meio da pregação das Escrituras. Então, se a igreja acabou de cantar, Senhor, te quero ouvir tua voz, e ninguém prega, e ninguém abre a Bíblia, pergunta, como vai ouvir a voz de Deus? Não vai. Se a igreja falou o culto todo, e ninguém abriu a Bíblia para que Deus falasse, então não foi um culto a Deus, porque Deus não falou. Ninguém deu vez a Deus para falar. Você adoraria sair num encontro com alguém onde só uma das partes fala? Sim ou não? Então por que você se contentaria com um culto onde só a igreja fala e Deus não fala? Então você foi para a igreja fazer o quê? Se não ouvir a voz de Deus? Se não ouvir a pregação da palavra, para que você pudesse responder? Porque se só uma das partes vai falar no culto, bem, quem deve falar primeiro? E se só tiver tempo para uma coisa, quem deveria falar? Quem é mais importante nessa história? Deus. Ele deve falar, e nós devemos ouvir. Isso já constitui um ato de culto a Deus. Quando a palavra é aberta, inspirada, inerrante e infalível, Deus quer falar, o povo deve ouvir. Quando Deus fala por meio da exposição fiel e ungida das Escrituras, todos os presentes devem ouvi-la com alegria, com reverência, como um ato de louvor e reconhecimento da voz soberana de Deus. Então, diferente do que muitos imaginam, louvor e adoração da igreja não se resumem a todos os atos antecedentes à pregação. Quando se fala em louvor e adoração, o que vem à mente? Principalmente o período de cântico, de músicas, quando muito o ofertório, se tiver música, senão é menos louvor, né? Se tiver mais música é mais louvor. Mas não, louvor, adoração, culto, não é tudo que acontece até a pregação, mas envolve a própria pregação da palavra de Deus. E mais, quem está louvando durante a pregação? Não é só o pregador, quando ele está anunciando as verdades do Evangelho, ele está louvando a Deus, anunciando essas verdades. E como é que o resto da igreja está louvando? Ouvindo atentamente essas verdades, afinando suas mentes e corações a essas verdades, submetendo-se humildemente à palavra de Deus pregada, à autoridade final das Escrituras, à convocação de Deus por meio da palavra e do pregador. Desvendando outro mito, aquela outra representante daquele outro conjunto musical que disse que não precisamos mais de avivamentos onde só uma pessoa fala e o resto ouve, como se fosse pouca coisa alguém falar da parte de Deus e todos fazerem silêncio para ouvir a palavra de Deus. Na pregação todos louvam, um falando e o resto ouvindo. Isso não confere peso
reconhece o peso da voz de Deus no púlpito. Não que o pregador seja Deus, mas se ele estiver expondo a palavra de Deus, ele é um mensageiro enviado por Deus para falar à congregação. Então o pregador merece respeito na medida em que a palavra que ele está expondo é digna de todo respeito e de toda reverência. O mérito não é do pregador, é da palavra que ele expõe. Quer ele seja um bom pregador, experiente, ou só um amador iniciante, não importa. Se ele estiver com a Bíblia aberta, falando fielmente das coisas de Deus, nós ouvimos, porque Deus está falando. Quer seja a primeira vez do pregador ou a milésima, não importa. Deus está falando, nós vamos parar e ouvir. Não vamos ficar no Facebook, não vamos para o Twitter, não vamos abrir o WhatsApp, não vamos brincar no celular, nós vamos parar e ouvir a voz de Deus. Então, quando a igreja louva a Deus por meio da pregação da palavra e da audição atenta às Escrituras, ela estará melhor afinada para entoar um louvor harmonioso, belo e aceitável ao Senhor. E nesse particular, a pregação fiel das Escrituras é especialmente conducente ao louvor a Deus, pois é somente pelo exame da palavra que podemos responder às perguntas fundamentais do nosso culto a Deus. Quem é que devemos cultuar quando estamos reunidos em culto público? Que Deus é este que estamos cultuando? Um Deus de perto? Um Deus de longe? Ou ambos? O profeta Jeremias diz, palavras de Deus: acaso sou eu somente um Deus de perto e não de longe? Então, por que em sã consciência cantaríamos que Deus é só Deus de perto e não de longe? Ele é um Deus santo, justo, reto? Ou ele é um Deus amoroso, bondoso e gracioso? Ou ambos? Como ele quer ser louvado? Onde e quando ele deve ser louvado? Todo e qualquer tipo de louvor lhe é aceitável? Ele pode ser igualmente louvado com a nossa Bíblia aberta durante um culto dominical? Ou apenas assistindo um maravilhoso pôr do sol à beira da praia com os amigos, ou no parque, num domingo à tarde? Existe uma maneira em que ele deseja ser mais louvado, ou melhor louvado, de forma mais apropriada. Devemos adorá-lo independente das nossas condições materiais, ou do nosso estado de espírito, na riqueza ou na pobreza, na felicidade ou desventura, enfermos ou com saúde. Por quê? Porque Deus é digno de ser adorado em toda e qualquer estação e condição da vida. Quem Ele é e o que Ele fez por nós, para nos demonstrar que Ele é inteiramente digno de toda honra, glória e louvor. E onde você encontrará as respostas para todas essas perguntas? Somente examinando as Sagradas Escrituras. Algumas palavras de aplicação aqui. Primeiro, aos músicos e membros de equipes de louvor. Bateristas ou não? Amém? Seu louvor a Deus não termina após o último acorde, a última nota e a última batida no último cântico entoado pela congregação. Se você não continua louvando a Deus pela atenção submissa à pregação da palavra no culto público, se você sai do recinto para fazer outra coisa que não seja voltar e ouvir a pregação da palavra, bem, então talvez seus pensamentos e suas motivações e suas ações, e talvez até algumas das palavras que você usou enquanto estava cantando e louvando a Deus, não estavam afinadas à voz de Deus, por mais que a sua voz e o seu instrumento estivessem afinados com o resto da banda. Talvez ninguém tenha notado, mas Deus notou. E quando Ele abriu a boca para falar por meio do pregador, você saiu do recinto.
Então, o que você acha que mais agrada aos ouvidos de Deus? Palavras afinadas, palavras bonitas, palavras emocionadas e emocionantes, com ouvidos tapados para a voz dele, desatentos à sua palavra? Ou quem sabe palavras verdadeiras e fiéis, em sintonia com a palavra, em sintonia com a voz dele, mesmo que a sua voz e o seu instrumento esteja um pouquinho desafinado? O que você acha que agrada mais a Deus? Uma voz e um instrumento afinado e um coração desafinado? Um coração afinado, mesmo que a sua voz e o seu instrumento estejam um pouquinho desafinado? Bem, melhor seria se não só a sua voz e o seu instrumento, mas o seu coração também estivesse afinado. Tudo afinado à voz de Deus. Porque é um coração afinado com a palavra dele que produzirá o quê? Louvor. Agradável e aceitável ao Senhor. Como o profeta Isaías disse em Isaías 66:2: a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Quem é o adorador que Deus estima e procura? Aquele que treme diante da palavra. Bem, temos não só músicos e membros de equipes de louvor aqui, temos alguns ministros e pregadores da palavra, alguns colegas de ministério. Umas palavras para nós pregadores. Nosso alvo, quando estamos diante dos nossos ouvintes na congregação, não é apenas informar nossa audiência ou transmitir-lhes conteúdo acerca de Deus e da sua palavra. Quanto menos entreter e agradar os nossos ouvintes, a fim de que pensem bem de nós e da nossa igreja e desejem retornar para ouvir as nossas historinhas, algumas prediletas e outras inéditas. Não, o alvo de todo pregador e ministro da palavra, pela graça soberana de Deus e pelo poder do Espírito, é tão somente o que? Proclamar, pregar fielmente o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, a fim de persuadir os nossos ouvintes a renderem as suas vidas ao Senhor e lhe dar todo louvor que lhe é devido, de mente, de coração, de todo o seu ser, seja em forma de cânticos e orações, em culto público ou fora dele também, seja em forma de dízimos e ofertas, ou da fiel mordomia dos nossos recursos fora da igreja, nosso trabalho, nosso estudo, nosso descanso, seja pela atenção dedicada à pregação da palavra, ou pelo compartilhamento desta palavra durante a semana com parentes, vizinhos, amigos, colegas. O alvo final da nossa pregação, irmãos, é louvor. Nós queremos que ao final do nosso sermão, pessoas estejam louvando e adorando mais, não a nós, mas aquele que nós pregamos, Jesus Cristo, Rei da Glória, Senhor e Salvador. Nós não queremos sair, queremos que as pessoas saiam do santuário impressionadas conosco, mas impressionadas com Cristo, mais próximas de Jesus, mais tementes a Ele, mais rendidas ao seu senhorio, mais gratas pela sua misericórdia, pelo seu amor na cruz. O alvo da nossa pregação é louvor, louvor a Deus, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito. E se nós não estivermos buscando isso, irmãos, mesmo que os nossos templos estejam cheios de pessoas alegres, contentes e satisfeitas com os nossos cultos, então nós não estamos fazendo aquilo para o qual Deus nos chamou. Nós não fomos chamados para sermos contadores de histórias ou de piadas, animadores de auditório. Nós somos chamados para sermos pregadores da palavra. E por meio da palavra, chamar o povo a louvar a Deus, somente em Cristo Jesus. Então é assim que o púlpito e a pregação da palavra servem de instrumento de louvor e adoração na igreja. Deus mesmo estabeleceu este instrumento para afinação
e a preparação do seu povo a fim de melhor ouvi-lo e cultuá-lo neste mundo. Assim como o primeiro violino é apontado pelo maestro, o regente da orquestra, para preparar todo o conjunto, para se apresentarem juntos, rendendo juntos seus talentos para um fim maior. Então o instrumento do púlpito é insubstituível e inviolável no culto da igreja ao Senhor. Se qualquer outro instrumento tomar o seu lugar, especialmente a bateria. É, meu irmão, eu posso falar isso. Se qualquer um instrumento tomar o lugar central do púlpito da igreja, é bem provável que a orquestra da congregação passe a entoar uma música distinta daquela ordenada pelo seu regente. Não mais um louvor de adoração ao Deus soberano, ao Criador e Redentor de todas as coisas em Cristo Jesus, mas quem sabe um louvor a outro Deus, a um outro ídolo, a um bezerro de ouro, da nossa própria imaginação ou fabricação. E se hoje fôssemos descrever o grande bezerro de ouro dentro das igrejas evangélicas, seria uma espécie de mordomo cósmico, esse garçom celestial, totalmente domesticado, pronto a nos servir, mediante as nossas gorjetas musicais, sentimentais e superficiais. Mas esse não é o Deus das Escrituras. Igualmente perigoso é ver o púlpito desafinado com as Sagradas Escrituras, mas afinado com as preferências e sensibilidades dos seus ouvintes. Seria tão absurdo quanto o primeiro violino dizer para a orquestra: então, que nota vocês querem que eu toque? Quando é o contrário, né? É a orquestra que tem que dar ouvidos à nota vinda do primeiro violino. Não é o púlpito, não é a palavra que tem que estar afinada às sensibilidades e preferências da congregação. É o contrário, é a congregação que tem que estar afinada aos interesses e às prioridades do púlpito. A voz de Deus. Quem manda na igreja? É a voz do povo ou a voz de Deus? Porque se for o contrário, a igreja jamais poderá estar afinada inteiramente com seu maestro e regente, comprometendo todo o louvor da orquestra e congregação ao seu Senhor. Agora, pior que tudo, é quando a congregação se reúne para louvar e adorar a Deus e ninguém sequer se apresenta para pregar. O culto foi tão bom que nem precisou de pregação. Uau! Que gente espiritual! Bênção! Ungida! Quer dizer que se vocês se reuniram para cultuar a Deus e nem precisou dar vez para Deus falar. Uau! Fantástico! E nesse caso, a orquestra, a congregação, ela simplesmente foi abandonada. Ela foi deixada para que cada músico tocasse o que bem quisesse, sem necessidade de afinação. Então não é mais orquestra, é um bando de solo, tocando junto. Não existe mais sinfonia, só uma cacofonia. A barulheira, cada um tocando o que bem quiser. E ninguém dando ouvidos à voz do Senhor. Será que Cristo, maestro regente do seu povo, aceitaria um louvor assim? Que sequer considerasse a sua pauta, a palavra de Deus e o seu instrumento designado para a afinação do louvor do seu povo, o púlpito? Improvável, senão impossível. Portanto, somente um púlpito fiel e submisso às Escrituras Sagradas pode produzir um louvor agradável e aceitável da congregação ao seu Senhor. Somente quando o púlpito for um instrumento central do louvor da igreja, tal louvor será entoado ao Senhor. E somente quando todos estiverem atentos e afinados à voz de Deus em sua palavra, desde o pregador aos músicos, a todos os presentes, o Senhor poderá ser louvado de modo digno e honroso, alegre e reverente. Então, meus irmãos e irmãs, que Deus assim o faça, pela sua graça e para a sua glória.
Que a proclamação do Evangelho da graça de Deus volte a servir como um instrumento central do louvor e da adoração da igreja. Tire tudo do centro da plataforma, traga de volta o púlpito. Põe o púlpito e a Bíblia no centro do culto de novo, porque é só assim que poderemos louvar a Deus, cantando e proclamando as suas maravilhas, em sintonia à voz do Senhor. Não é exatamente isso que diz o Salmo 96? Cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. A pergunta é: cantar o quê? Cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. A igreja canta melhor quando ela ouve o anúncio, a proclamação do Senhor. Ela canta o que é proclamado, ela canta o que é anunciado. Então, que o Evangelho seja fielmente proclamado e anunciado dos púlpitos das nossas igrejas. Que as nossas igrejas ouçam e respondam cantando os maravilhosos feitos do Senhor. E que as nações e os povos ouçam e deem ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor que lhes são unicamente devidos. Amém.